Olá amigos, estamos aqui para finalizar o módulo 6, a bioquímica do estresse e da depressão. Nesse último vídeo iniciamos pelo envolvimento da tireoide, principalmente do hipotireoidismo e a relação que tem com desânimo, depressão, fadiga, que já é bastante conhecida, né? E há algumas décadas, cada vez mais esses estudos sobre a relação do hipotireoidismo com a depressão, eles ficaram mais abundantes, né? Sintomas como fadiga, diminuição de memória, a questão do peso, né, que é intrinsecamente ligado ao metabolismo bioenergético da tireoide, e também foram sendo anotados, conforme o nosso autor aqui de referência, Burton Huttel, da Universidade da Carolina do Norte, né? Então também se observa ansiedade, instabilidade emocional e insônia, né? Então essa trinca, ansiedade, instabilidade emocional e insônia, pode convergir para o quadro depressivo. Por isso é importantíssimo nós avaliarmos nos pacientes com sintomatologia de depressão o status hormonal da tireoide, né? Isso é muito importante para nós. Vários sintomas, eles vão ser comuns à depressão e ao hipotireoidismo, né? Constipação, alteração no apetite, ganho de peso, perda de foco e concentração, queda da libido. Aí vem a melancolia, fruto de um desânimo, falta energia no organismo, obviamente que isso vai deixando a pessoa com um humor down, né? E então isso pode evoluir realmente, né? Nós temos uma falta de interesse, né? E assim, o hipotireoidismo, né? Simplesmente nós temos uma sonolência, mas quando evolui para a depressão, aí nós já temos insônia. Então nós temos o diferencial quando entra realmente em depressão, além de todos esses sintomas, uma insônia, né? Do hipotireoidismo, a gente sabe que vão haver alterações no ritmo cardíaco, né? Em princípio, uma taquicardia logo compensada por uma bradicardia, então isso gera um estado de alterações no ritmo cardíaco. A questão da queda do cabelo é importante porque é um sintoma de fácil verificação na consulta, né? E inclusive eu chamo a atenção para queda de pelos nas pernas, né? Que às vezes passa despercebido, né? Intolerância ao frio e uma redução na resposta aos reflexos. Aqui você veja esse artigo publicado em 2020, né? Um artigo muito importante que coloca aqui os hormônios da tireoide como uma terceira linha, né? Que pode estar ligado a uma depressão resistente aos tratamentos clássicos. Olha a importância então de nós avaliarmos essa condição hormonal da tireoide, né? Então esses distúrbios, né, psicopatológicos encontrados com irritabilidade, podendo também entrar em crise de pânico, agorafobia, que é mais grave ainda, né? E envolvido também com depressão. Tudo isso está relatado nesse artigo, que fez uma revisão muito ampla, né? E demonstrando que o hipotireoidismo prolongado, olha como é sério isso, hein? Ele realmente ele vai ter, às vezes, consequências graves e irreversíveis, com perda realmente de performance mental e de uma forma não reversível, tá? Aqui você veja que ele chama a atenção, né, para os testes que quantificam os hormônios, né? E chamando a atenção, e eu vivi um caso desse com uma pessoa assim das minhas amizades, né, para os pacientes com o hipotireoidismo limítrofe, que nós até dos termos dos artigos em inglês, borderline, né? Isso é muito sério, porque a gente às vezes fica amarrado em valores numéricos, e saúde, ela não é matemática, né? Ela é uma ciência não exata. Então, às vezes nós ficamos ali muito fixos nesses valores assim, tipo o TSH, que é muito importante nessa avaliação. Então ali nós vamos até 4,5 miliunidades por mililitro.
Mas acontece que com 4 miliunidades por mililitro nós estamos limítrofe ou borderline. Atenção, tá? Eu mesmo acompanhei um caso muito próximo que estava nessa faixa. 3.8, 4.0 e ele se queixando de cansaço, esse meu parente, né? Muito cansaço, foi ao endócrino, não foi levantada essa questão, foi feita dosagem hormonal, mas foi dado ok, 3.8, de um outro exame chegou a quase 4, e ele se queixando, muito cansaço, se queixando de desânimo, aí começou a se queixar de peso aqui no tórax, sentindo um peso, e voltou no endócrino 3 vezes, 3 consultas, uma delas eu acompanhei. Então é a matemática, né? Não ultrapassou 4,5. Resultado, continuou o peso torácico. Aí eu levei ele num amigo lá do Hospital de Bom Sucesso, cardiologista. Ele fez lá um exame de imagem, acho que foi tomo. Na hora ele falou: meu Deus do céu, você está com um derrame pericárdico aqui que já ultrapassa 1,5 litro. Gente, 1,5 litro de líquido na membrana que envolve o coração. Então o peso não era psicológico, o peso era real. O que aconteceu? Correr para fazer uma punção, não conseguiu tirar tudo, era 1,8 litro, parece. Teve que fazer 2 punções para tirar, e o cardiologista diagnosticou: não, você está com hipotireoidismo. Mas a doutora endócrino, o exame: não, meu filho, não tem dúvida, você não tem mais um cabelo na perna, nem isso. A médica viu, quer dizer, tem que estar atento, gente, pelo amor de Deus. Quase ele morreu, tá? Aí o próprio cardiologista prescreveu para ele reposição, né, de hormônio da tireoide, tirou o líquido todo e ele está aí bem formoso, mas com reposição hormonal. Então, gente, cuidado com essa matemática dos exames. Sintoma, ele é acima da matemática, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu até trouxe esse artigo, tá? Para vocês verem a importância dessa questão do derrame pericárdico, né? Então não foi só o meu primo, tá? Aqui você tem esse artigo relatando vários casos e um caso específico também, no hospital lá de Petrópolis, minha terrinha querida Petrópolis, Hospital Cid Carneiro, tá? Ali no bairro de Correios. Então a coisa é séria, vamos ficar atentos. O que nós podemos fazer? Nós podemos, enquanto médicos, utilizar os hormônios, né? Sendo necessário, sendo constatado. Os nossos colegas da área de saúde não médicos podem fazer essas formulações que eu chamo bioestimulador da tireoide, porque só usa os nutrientes e é muito importante. Isso aqui é muito bom, isso aqui é excelente para levantar esse aspecto da tireoide, os hormônios, né? O kelpiodine, que é o iodo das algas, quelado com água, é o melhor que existe, tá? Esse kelp é alga, tá? Kelpiodine, 200 microgramas. O selênio, que vocês já sabem, que é importantíssimo no metabolismo da glândula tireoide. A glândula tireoide, eu já expliquei isso no segundo módulo da obesidade, eu falei um pouco sobre isso, sobre o estresse oxidativo intrínseco da glândula tireoide, porque ela trabalha com reações que são a junção do iodo no núcleo da tirosina para produzir o T4 depois do T3. Essa reação do iodo para entrar no anel aromático do aminoácido tirosina, ela só acontece movida a radicais livres, formados com o iodo a partir do oxigênio superóxido, tá? Então é uma glândula que ela funciona com radical livre. Então ela é precocemente afetada pelo estresse oxidativo, podendo ficar menos funcional e até disfuncional. É muito importante, então, o equilíbrio oxidativo da tireoide. O selênio aqui chama a atenção que ele é fator fundamental no grupo das enzimas glutatión peroxidase, família
de enzimas muito importantes. Nós temos uma específica da tireoide, já falei que é uma família imensa, uma família tão especializada que tem até variantes da enzima por gênero, né, porque existe uma só do testículo. Então, é importante o selênio, né, para a gente estar mantendo pelo menos disponibilidade desse semimetal biológico importantíssimo para a família de enzimas glutatião peroxidase, controlar o estresse oxidativo na tireoide. Por outro lado, nós precisamos da precursor do hormônio. Qual é o precursor? Tirosina, né? O aminoácido tirosina é o precursor dos hormônios T4 e T3. O Kemperol, que ele otimiza a enzima deiodinase 2, que é aquela que vai tirar o iodo do T4 para ativar em T3, que é o triiodo. Então, Kemperol, gente, da alcaparra, muito importante no funcionamento dessa enzima, que no final da história é a enzima que entrega o hormônio ativo à circulação, tá? O ácido lipóico, importantíssimo também no estresse oxidativo, e ele é bissolúvel, então ali dentro da tireoide ele vai conseguir ter uma ação mais ampla, né? O recipiente ciclo beta-destrina. Isso aqui, você fazendo uma dose em cápsula pela manhã e à tarde, com certeza melhora a função da tireoide, tá? Não esquecer de dar um reforço antioxidante para essa proteção dessa glândula, né, que vive em estresse oxidativo, né? Complexo C, nós já sabemos que é a vitamina C, o ácido ascórbico, na forma, por exemplo, do ascorbato, que é muito melhor, ascorbato de magnésio, associado aos flavonoides, né? Isso que é o complexo C da natureza, você encontra assim nas frutas, né? Você não encontra ácido ascórbico na fruta, você encontra ascorbato junto com esperidina e junto com rutina e quercetina, né? Então podemos optar pela quercetina com a esperidina, por exemplo, né? E já sabemos que prescrevendo complexo C, farmácias modernas como a Avena Farmacêutica, ela já tem essa leitura e ela já vai fazer para você o complexo C na cápsula, tá? E não esquecer também de melhorar a questão das enzimas da glutatião peroxidase, o próprio glutatião, e aí é o nosso antioxidante master, N-acetilcisteína. Sim, senhor, não é só para tosse, não é só para catarro, como o mucosolvan e mucolitic, né, que são produtos que foram desenvolvidos, né, para xaropes para as crianças. Realmente é muito importante no sistema respiratório, mas ele é mais amplo, tá? O N-acetilcisteína, ele vai aumentar o tripeptídeo glutatione, que é o principal substrato antioxidante nas células. E não vai ser diferente na tireoide, tá? Vamos agora passar para o tema, eu considero da maior modernidade e importância nesse módulo sobre depressão, que é a relação de inflamação. Inflamação cerebral, neuroinflamação, que é um termo que está em moda, neuroinflamação, né? E a sua relação com depressão. Gente, isso aqui hoje é uma total realidade. Eu diria que está tomando mais atenção dos cientistas até do que ficar estudando serotonina, catecolamina, tudo isso aí que a gente já estudou, é importantíssimo. Mas a inflamação, ela afeta todos. Ela vai afetar o indivíduo que tem baixa serotonina, ele vai piorar com a inflamação. O que tem baixa catecolamina vai piorar com a inflamação. O que tem baixo GABA vai piorar com a inflamação. O que tem desequilíbrio estaminérgico, a estamina, vai piorar com a inflamação. Então a inflamação vai piorar tudo. E ela sozinha vai gerar também esses déficits nos neurotransmissores, tá? Então esse artigo aqui de 2017 é muito importante, né? Do Harrison, que ele que consolidou essa assertiva sobre a inflamação com a depressão, né? Então, como ele coloca aqui, isso aqui é tradução literal, tá? Inflamação sistêmica rapidamente prejudica o humor, tá? Rapidamente. Isso também vai envolver motivação, memória. Então, isso é muito ruim. A inflamação, ela vai prejudicar a neuroplasticidade, por exemplo, né? Ela vai prejudicar a recuperação das memórias antigas, vai prejudicar o sistema de comparação de memórias, por exemplo, controlado no receptores NMDA, vai prejudicar tudo, né?
Então, se ela for severa, essas mudanças podem levar à depressão major ou maior, né? Então isso é muito importante, né? Como esse artigo ele é bem enfático, né, com relação a isso. Aqui você vê um artigo um pouquinho anterior, né, que foi, digamos assim, a luz acesa, né, no fim do túnel, que foi esse da professora Brigitta Bondi, né, publicado aqui em 2012, nos Diálogos da Clínica de Neurociência, né? Então, eles mostram que um descontrole na ativação imunológica, e no cérebro a gente está falando da micróglia, que é uma rede de células de resposta imune no cérebro, né? Muito ativas, fortemente produtoras de citoquinas. Então essas citoquinas elas vão levar os pacientes realmente à depressão, vão alterar todo o metabolismo do cérebro, por isso a neuroinflamação no cérebro ainda é mais séria ainda, né? E realmente esse sistema imunológico ele vai acabar provocando essas alterações que levam aos problemas do humor, né? Levando inclusive à depressão maior, né? Levando à insônia, alterando memória. Então eles fizeram estudos, gente, experimentais para comprovar isso, por exemplo, administrando, né, nos animais o interleucina inflamatória, né, interleucina número 1. Então ela produz um efeito de estresse violento sobre as catecolaminas e sobre o eixo hipotalâmico. Então você veja que a inflamação ela está quebrando a homeostase, ela está levando o cérebro a atuar desprovido de neurotransmissores, alterando a resposta do eixo hipotalâmico pituitário, que é a resposta ao estresse. Então vai ativar aquele eixo que vai aumentar cortisol, vai dar toda aquela resposta de estresse, né? Então a inflamação ela gera estresse dentro do cérebro, né? Então o estresse gera inflamação no cérebro e essa inflamação retroalimenta, gerando mais resposta ao eixo hipotálamo pituitário, entendeu? O ciclo vicioso nisso aí, né? Então, realmente, a interleucina 1 também vai alterar o transporte da serotonina, que a gente sempre tem batido nessa tecla aqui, né? Não é só ter o elemento biológico, a substância, o hormônio, o neurotransmissor, o mineral, o nutriente, a vitamina, seja o que for, não é apenas o corpo ter essa disponibilidade, é ele ter os transportadores, porque quando afeta os transportadores, desculpa aí falar, mas ferrou tudo, porque não vai conseguir entregar a serotonina, por exemplo, nos seus receptores, sem a chave entrando na fechadura, não adianta, nada acontece, fica a chave aqui, a fechadura ali, separados, né? Então, serotonina tem que se ligar no receptor. Isso é muito importante, nós vemos esse artigo aqui, muito interessante, né? Esse artigo aqui super interessante, né? Num site Neuroscience News, que vocês podem acessar, .com, a inflamação, ela ataca o centro de recompensa cerebral. Ora, nós sabemos o que é esse mecanismo de punição e recompensa no cérebro, né? Isso aumenta o risco de depressão. Gente, se nós tivermos, nós às vezes já estamos com essa tendência, né, de estar hiperativando o centro de recompensa. O que quer dizer isso? Eu quero sempre mais. É aquela história que eu já falei aqui da happy hour, que era sexta-feira, né, e aí hoje tem de segunda a sexta, por quê? As pessoas estão estressadas. Antes elas trabalhavam uma semana inteira para chegar na sexta. Ai meu Deus, agora eu quero a minha recompensa. Vou tomar meu chopp, vou sair, vou beber o vinho, seja lá o que for. Mas agora não é sexta-feira, agora é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, quer dizer, quanto mais estresse vai acontecendo, a nossa área de recompensa, nós vamos ficando mais exigentes, nós queremos mais recompensa. Né? Um dia muito estressante, daqueles dias, né? Inclusive ontem tive um. Você chega no fim do dia e fala, meu Deus do céu, eu quero alguma coisa, eu quero comida, ou eu quero bebida, ou eu quero sexo, ou eu quero jogo, ou eu quero alguma coisa, ou outro tipo de droga. Então, realmente, se a inflamação ela bagunça com a homeostase de recompensa e punição, aí é complicado, né? Eu estou inclusive com uma pessoa acompanhando que ela ataca essa questão recompensa ativada. Então, quer dizer, ela sempre quer mais, né?
Se ela fez uma boa tarefa, um bom dia, ela traz coisa e tal, ela quer uma recompensa. No outro dia ela faz, né, tem um bom desempenho de novo, ela quer mais recompensa, só quer recompensa o tempo inteiro. Daí não consegue, óbvio que não. O mundo não vai te dar toda essa recompensa. O que acontece? Frustração e depressão. Por isso, eu acho esse artigo da maior importância, colocando essa questão da recompensa, né, do centro de recompensa no cérebro. Então ele cita aqui, mais uma vez, o Dr. Harrison, que é um Dr. Neil Harrison, né, um pioneiro nesse estudo da inflamação no cérebro. Então ele vem colocando, né, que esse centro de recompensa, que é ali no estriato, né, colado na hipófise, né, ele pode ser afetado pela inflamação. Então vai ficar um comportamento doentio, porque nunca tem recompensa satisfatória, né? Se ele está muito estressado, a semana toda trabalhou muito, aí ele ia tomar o que? Uma taça de vinho. Não é mais suficiente, ele quer mais. Ele quer uma garrafa, 2 garrafas, né? E assim é com sexo, comida e tudo mais. Então é muito sério isso. A neuroinflamação, ela vai inclusive levar esses comportamentos compulsivos, por exemplo, obesidade, pessoas compulsivas, né, na alimentação, também tem a ver com inflamação cerebral. Então a inflamação, ela aumenta o risco de depressão, né, e isso vai estar associado com fadiga, dificuldade de concentração, perda de motivação. Você veja que os textos se repetem em vários autores. Olha como isso é importante em metodologia científica. Os textos, as ideias, as hipóteses e as confirmações, elas se sucedem em vários trabalhos, vários papers, vários artigos com vários autores de países diferentes. É isso que a gente tem que entender. Não é mais uma coisa ilusória, é a neuroinflamação como realmente uma das causas mais importantes de depressão, tá? Então vai diminuindo a experiência prazerosa, porque cada vez ele precisa de mais recompensa, né? Então foi feito estudo, por exemplo, com voluntários, né? 23 pacientes, né? Então tomaram interferon alfa. Você sabe que isso vai provocar uma baita resposta inflamatória, o interferon alfa, né? Por isso que muitas vezes viroses também, essas viroses que, por exemplo, têm acesso ao cérebro, né? Encefalite, são muito perigosas, cara. Porque ela vai dar uma explosão de interferon e de inflamação e citoquina no cérebro e pode causar degenerações em áreas irrecuperáveis, né? Então, depois dessa administração do interferon, eles fizeram exames, né, de imagem, né, e mostraram que realmente o interferon ele causou esse fenômeno de fadiga e depressão nos pacientes, né, após algum tempo. Então, isso era bastante marcante. Então, está aqui um modelo que foi feito em laboratório com humanos, mostrando que a neuroinflamação ela vai levar realmente à depressão. Aqui você veja, por exemplo, eles colocando o centro de recompensa cada vez menor e o de punição maior. A pessoa está se sentindo sempre punida, sempre prejudicada, tudo é ela, é a síndrome do umbigo, né? Tudo que acontece no escritório, se alguém comentou alguma coisa, até de uma pessoa desconhecida, ela, opa, é comigo. Ah, a pessoa é chamada a atenção, né? Só eu sou chamada a atenção? Não, outras pessoas também são, né? E, enfim, a pessoa me fechou de carro, ela quer me prejudicar? Não, a pessoa não quer te prejudicar, a pessoa está com um pouco de pressa, ela passou um pouco à frente, mas não, tudo sou eu, entendeu? A punição em alto nível no cérebro pela inflamação. Isso aqui é o centro de reconhecimento de punição. E um pouquinho para cá, no estriato, o centro de recompensa, que não consegue satisfazer, está cada vez menor. Ó. Gente, isso é muito importante, hein? Estresse reduz neuroplasticidade e leva à depressão. Esse site aqui, ó, mentalhelp.net. Esse texto, eu peguei lá, é maravilhoso. Né? O cérebro tem a capacidade de responder ao meio ambiente através da neuroplasticidade. Isso faz com que a gente comece a estudar um novo assunto que a gente nunca estudou. A gente parece que o foco fica só aquilo ali. Quer ver uma coisa, uma brincadeira eu falar com vocês? A pessoa quer comprar um carro, tá? Ah, eu vou comprar um carro, vou trocar o carro, vou comprar um carro X. Aí vai lá, mas o carro, o cara tem uma cor que você não gosta muito. Vamos supor uma cor lá, azul, meio metálica, né?
uma cor que você não gosta. Aí você fica na dúvida, você sai dali, você só vê aquela cor de carro durante dias. Teu cérebro fica focado ali, cara. Isso é neuroplasticidade, tá? Porque você está em dúvida que o preço está bom daquele carro e você não queria muito aquela cor. Então na rua você começa a ver um monte daquele carro. Você fala, poxa, aí não é tão ruim e tal. E isso é neuroplasticidade como outros assuntos. Citei uma questão do carro, já aconteceu comigo. Possivelmente com vocês alguma coisa parecida, né? Então os neurônios eles podem ajustar a sensibilidade, estimulando novas sinapses e ampliando sinapses já existentes, né? E reprogramando esses neurônios para novas situações. Mas a inflamação prejudica tudo isso aqui, tá? Então você vai ver, sob estresse crônico ocorre diminuição na substituição celular e neuroplasticidade, levando à redução na resposta dos centros emocionais, levando ao aparecimento de quadros depressivos. Olha como a neuroinflamação, né? Então vamos falar agora um pouquinho do que é bom, vamos falar do que pode ajudar. Quais são os anti-inflamatórios, né, que nós poderíamos ter naturais, que podem ter bom desempenho no cérebro, que a questão não é assim, bom, então tudo bem, a neuroinflamação é importante, vou atacar a neuroinflamação com vários anti-inflamatórios. Não é tão simples, nós precisamos ver quais são os anti-inflamatórios que, primeiro, atravessam a barreira hematocefálica, que é um filtro muito importante, então muitas substâncias não atravessam ou atravessam muito pouco. Qual é o código, qual é a senha para atravessar a barreira hematoencefálica? É uma das coisas, lipossolubilidade, né? Se for totalmente hidrossolúvel, sem um pingo de uma aresta da molécula, com hidrocarbonetozinhos que possam dar uma situação apolar, né, naquela região da molécula, por exemplo, sem nenhum tipo de apolaridade, não consegue passar muito bem. Por isso os lipídios passam melhor. Ou substâncias mistas, como ácido lipóico, né, que são as substâncias mistas, fosfatidilcolina. O Puriwhey, que é a forma de vitamina C com fosfatidilcolina, já cansei de enaltecer como é importante a gente ter a ciência a nos ajudar, né, a pegar uma vitamina C e a conjugar ela com elementos também nutricionais que formam um complexo bissolúvel, gente. Porque a vitamina C, o ácido ascórbico, ele é totalmente hidrossolúvel. Então, as próprias vitaminas do complexo B que eu falo para vocês, então elas são hidrossolúveis. Então, quando a gente precisa botar complexo B no cérebro, vamos usar as formas mistas, né? Tipo sulbutiamina, no caso da tiamina, né? A riboflavina fosfato, em vez da riboflavina comum, piridoxal fosfato e por aí vai. Então, realmente, nesse artigo aqui, nós começamos a ver o quê? Um dos flavonoides mais importantes para a neuroinflamação, que é a fisetina, da minha querida colega, professora Pamela Mayer, cientista do Salk Institute, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, que é uma das pioneiras no estudo da fisetina. Ela estudou fisetina na memória, ela estudou fisetina nos microtúbulos, que já envolve câncer, né? Então, ela foi, assim, uma das molas mestras, né, no estudo da fisetina, que é um flavonoide muito importante e não tão abundante. Daí a importância da suplementação com fisetina. Fisetina, ela vai estar... Você pega qualquer artigo de fisetina sobre a origem nutricional, frutas vermelhas, sim, ele tem nas frutas vermelhas, pouquinho, quase de nada, mínimo. Aonde ele tem mais? Louro, folhas do louro, por exemplo, né? Então, realmente, em termos de alimentação, nós temos assim uma certa dificuldade. Por isso que eu digo a vocês, fisetina é o número 1 da lista, ou um dos primeiros da lista a serem suplementados para combater neuroinflamação e a depressão. Aqui vocês vejam esse artigo de 2016, a depressão maior, né? Então ele fala da fisetina, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. E já demonstrou ação antidepressiva em estudos anteriores, tá? Então o estudo ele investigou o efeito da fisetina em modelo animal com indução
por LPS. LPS é excreção de bactéria. São produtos excretados por bactérias, tá? Que são lipopolissacarídeos. São, por exemplo, partes da parede da bactéria que foram destruídas pelos nossos leucócitos, né? Que destrói a bactéria em mil pedaços, não é isso? Então tem trechozinhos de lipopolissacarídeo. E é muito inflamatório. Gente, isso gera uma inflamação absurda e no cérebro não é diferente, tá? Então, ao injetar LPS no animal, né, obviamente ele gera um baita processo inflamatório. E que, por exemplo, nesse teste da natação em tanque, né, que é um modelo de estresse animal, ele gera o animal até uma resposta de imobilização. Vai morrer porque ele fica tão estressado que ele entra em paralisia. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses animais induzidos ao estresse e eles deram fisetina. Com 7 dias já reverteu todo o processo do LPS, tá? Então, realmente mostrou que reduziu todo o arsenal inflamatório, interleucina 1 beta, que é madrinha do NF-kappa-beta, TNF-alfa também, IL-6, tudo isso aí, tá? Então pode ser um agente terapêutico. Fisetina potente neuroprotetor, já de 2019. Então realmente eles estão estudando a fisetina, ela tem realmente uma modulação sobre os Toll-like receptors 4, que aqui você vai ter doença autoimune se tiver hiperestimulado. Então a fisetina ela vai fazer uma modulação inflamatória, reduzindo a autoestímulo inflamatória. Ela melhorou as funções sinápticas. Então os resultados recomendam fortemente a fisetina como neuroprotetor, também em modelo animal, tá? Aqui você tem, isso é super importante, um novo mecanismo antidepressivo da fisetina. Isso foi publicado em 2017, nada menos do que a revista Journal of Neurochemistry, importantíssima revista. Então o que eles verificaram nesse novo mecanismo? A fisetina ativa um tipo de receptor chamado Tropomyosin Receptor Kinase B, cuja sigla é o TRKB, né? E esses receptores TRKB, eles são simplesmente a mola mestra para a liberação dos fatores neurotróficos. Sim, senhores, o BDNF, o NGF, que vão reparar a rede neuronal, como os axônios, manter íntegra, os dendritos, toda a chamada árvore neuronal, ela é preservada e ela é regenerada através desses fatores neurotróficos, que são liberados a partir do estímulo do TRKB, né? Então, a fisetina, o que ela fez? Ela aumentou a ativação do TRKβ com fosforilação. Com isso, ela melhorou muitíssimo a questão neuroprotetora e isso é algo assim sensacional. Até botei esse artigozinho aqui se vocês quiserem se aprofundar, para vocês verem como o TRKβ é importante na liberação dos fatores neurotróficos como BDNF, neurotrofina 3, neurotrofina 4, tudo fator neurotrófico que regenera o cérebro. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante, tá? Aqui você veja já, nesse texto aqui, eu achei bem interessante, que esses autores aqui, né, colocando que os antidepressivos clássicos já atuavam sobre o BDNF e o receptor dele, mas não era divulgado. De repente o próprio laboratório farmacêutico não tinha muito interesse, focava muito essa questão de serotonina, de catecolamina e tudo mais. Então você vejam que isso já era conhecido, tá? Aqui, por exemplo, drogas como imipramina, fluoxetina, né? Elas liberavam o TRKB da ligação de inativação, que é o TRKB com a P2M. Então aumentava, né? Então esses antidepressivos aqui. Olha a importância disso para que nós entendamos que estamos diante de pesquisas novas, velhas, mas para nós são novas, estão sendo divulgadas agora. A indústria farmacêutica sabe de muita coisa, ela divulga o que interessa, né? Fisetina aumenta BDNF, neurotransmissores e enzimas antioxidantes no cérebro.
gente, não precisa falar mais de fisetina, né? Então, se você quer realmente fazer um bom trabalho com esses pacientes depressivos, independente se é serotonina, se é catecolamina, se é GABA, você pode com certeza entrar com os anti-inflamatórios, flavonoides, o primeiro da lista, fisetina, ok? Que ele vai realmente melhorar todo o arsenal de neurotransmissores, né? Dopamina, GABA, vai regular glutamato, vai regular acetilcolina. Então isso aqui foi verificado, né? Um estudo bem recente de um jornal top, que é o jornal europeu, que costumam ser um pouquinho mais contidos, né? Com a questão de empolgação, né? E é o European Journal of Pharmacology, né? Importantíssimo, todas essas publicações que a gente está mostrando a vocês. Fisetina e o efeito sobre a serotonina e norepinefrina. Então eles verificaram que lá atrás, em 2012, né, em modelos animais, eles já percebiam que a fisetina aumentava serotonina e noradrenalina ou norepinefrina, que é a mesma coisa, totalmente antidepressivo, né? Fisetina mostra efeitos na dor também, né? Antinociceptivo e também antidepressivo. Então são vários artigos que nos mostram, né, a importância. Esse aqui super importante, ó, esse aqui desse ano, fresquinho, saiu do forno, tá? Eles fizeram esse estudo em vivo em modelo de autismo com animais. Fisetina regula a barreira hematoencefálica. Com isso, ela restabelece nessa barreira a sua capacidade de filtro tão importante para nós, que é um escudo aqui na base, né, do cérebro, na base posterior, que é um escudo que vai filtrar tudo que é porcaria, para evitar que o cérebro seja contaminado. Então isso melhorou inclusive o aspecto de socialização nesses animais induzidos ao autismo e de ansiedade também em vivo, né? Então isso é muito, muito, muito importante. Aqui você tem assim, isso aqui é um e-mail que eu trocava com a Pamela Maia, né, sobre as doses. Eu estava em dúvida na época, né, e ela me orientou, né, que para uma pessoa de 70 quilos você deveria estar administrando 140 a 280 miligramas da fisetina por dia, tá? E ela ressaltou aqui, importante que seja o suplemento puro, porque você vai ter fontes de fisetina, né? Extratos, por exemplo, de berries e tudo, aí não é o que ela fala, porque já tem a fisetina, ela isolada, como é o caso da Avena Farmacêutica. Então, nós estamos falando em 140 a 280 miligramas por dia de fisetina, tá? Então, isso é muito interessante, essa orientação, que assim, a maior cientista sobre fisetina, ela passou para mim aqui, e eu trago compartilhando com vocês, tá? Fisetina, neuroprotetor e antidepressivo, 70 a 140, 2 vezes ao dia, vai fazer exatamente isso que ela colocou aqui, né? Então 70 a 140, 2 vezes ao dia. Pode botar como recipiente a ciclobetadestrina, que vai melhorar muito o desempenho. Gente, isso aqui é muito importante, pensem nessa possibilidade, não é um produto tão caro assim, tá? Vamos falar de outro flavonoide, super importante, talvez depois da fisetina, até acho que eu acertei nessa sequência que eu botei aqui em segundo, né? Ele é o segundo realmente mais importante, que é a baicaleína. Essa, inclusive, eu diria que tem uma peculiaridade, porque a baicaleína nós não vamos praticamente encontrar em alimentos, ela está presente em algumas plantas medicinais, como a Scutellaria baicalensis, que são plantas daquela região ali da Europa setentrional, das Balcãs, né? Daquela região também da fronteira também ali com o leste europeu, né? E também indo um pouco para a Ásia ali com Turquia, com depois China, toda aquela região, né? Então essa baicaleína, ela realmente ela é poderosa neuroprotetora, cara. Ela estimula a neurogênese nos animais induzidos ao estresse crônico.
ela reduz marcadores de estresse, como esses aqui, né? E ela atua no hipocampo, né? E ela realmente é um antidepressivo natural, agindo principalmente pela neuroproteção. Aqui você tem outro artigo da baicaleína como antidepressivo, né? Reduzindo destruição de células da amígdala cerebral por leitura final, inflamação, que está destruindo essas células, né? Então o aumento da baicaleína, e isso que é uma coisa interessante, ela tem um tropismo por certas áreas cerebrais, como a amígdala basolateral, que esse tropismo vai fazer com que ela seja muito poderosa, uma vez ela sendo admitida, que ela realmente tem a capacidade também de atravessar a barreira hematocefálica, então ela vai ser muito importante. E ela diminuiu a enzima lactato desidrogenase. O que quer dizer isso para a gente? Isso quer dizer que ela vai ajudar também naquele tipo de depressão que eu dou logo no primeiro vídeo, né? Que eu falo sobre a questão da glicose no cérebro, né? Como a única fonte de energia, e como o acúmulo de lactato ele gera também inflamação e depressão, né? Isso acontece quando nós temos uma demanda muito grande, tipo muito estudo, muita atividade cerebral constante, sem parar, fases difíceis, né? Então eu vou consumindo glicose e aí em determinado momento o que falta é até um pouquinho de oxigênio que vai favorecer essa reação do ácido pirúvico, que vai entrar no ciclo de Krebs e é tudo de bom, para o ácido lático, que não é tudo de bom, porque é um desvio do piruvato, principalmente quando tem menos oxigênio, ativa a LDH e produz mais ácido lático. Se acumular ácido lático no músculo, a gente sabe muito bem, dor muscular por excesso de exercício, é aquela dor, principalmente a acidose. O ácido lático vai destruir fibra muscular, vai causar problemas, né? E não são dores que passam rápido, aquela coisa de no pain, no gain, isso é relativo, né, gente? Porque se esse pain, se essa dor, ela dura, houve estiramento, houve lesão, inflamação muscular pesada, não é bom não, aí já não é bom, tá? Então nós temos então a baicaleína também ajudando aqui nesse processo, então assim uma dupla função, né? Também sobre a questão do ácido lático, que também é inflamatório, né? Escutelária, fonte de baicalina. Baicalina, ela se transforma em baicaleína, porque a maior parte dos flavonoides ela passa pelo fígado. No fígado, o órgão ele junta o ácido glicurônico, que eu já expliquei do primeiro módulo, ácido glicurônico, principal mecanismo de excreção de substâncias estranhas ao corpo, né? Porque o ácido glicurônico ele é uma glicose que na ponta foi transformada em carboxílico. É muito solúvel em água, então o organismo quer juntar através da glicose, não consegue, mas através do ácido glicurônico consegue. E aí forma o que eles chamam de glicosídeos. Então todos os flavonoides passam pelo fígado e são glicosilados, como uma forma normal do corpo tratar substâncias que vêm de fora. Só que, impressionantemente, muitos desses glicosídeos são mais ativos do que as formas originais. Isso acontece, por exemplo, com baicalina e baicaleína, que os dois são muito ativos, né? Mesmo o glicosídeo, né? Então a baicalina, ela realmente ela vai ser fruto do metabolismo da baicaleína e ela vai estar aliviando a depressão com estresse que levou ao aumento de cortisol, de corticosterona, né? Então ela vai ser muito importante no estresse também, por causa da inundação de cortisol, né? Baicaleína e baicalina mostram ação antidepressiva, né? Então as duas formas que é a baicalina e a baicaleína, né? A baicaleína é a forma aglicona, ou seja, aquela que a gente ingere, e a baicalina vai ser o glicosídeo. Então, tanto a mãe como a filha são ativas. Isso que eu queria falar para vocês, né? Então, realmente é verificado que vai regular, né? Esses flavonoides vão regular o eixo hipotalâmico pituitário, vai reduzir inflamação, vai melhorar neurogênese. Então, eles estão aqui levantando a bola de baicalina e baicaleína para examinar com mais atenção ainda no futuro os estudos sobre a depressão. Isso é uma pesquisa
recém desse ano, na revista muito importante, Neurochemistry Research, tá? Então vamos em frente. Falar agora um pouquinho de um outro alcaloide, ou de uma fonte de alcaloide, que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, que é o alcaçuz, que ele vai nos liberar vários flavonoides importantes. Esse que está aqui na tela, pinosembrin, um outro que eu gosto muito, que é o liquiritin, tá? Então nós vamos ter vários flavonoides que eles têm um papel muito importante de anti-inflamatório sobre a micróglia, que é exatamente a rede de defesa imune do cérebro e que é fortemente geradora de citoquina. Então o alcaçuz, gente, ele está sendo estudado inclusive na glicação cerebral, ele reduz glicação cerebral, ele é anti-inflamatório no cérebro, ele é espetacular, tá? Ele regula a ativação, reduz a ativação da micróglia, né? Suprimiu até, reduziu citoquina, e nas células que foram estimuladas pelo LPS, hein, gente, que é poderoso agente inflamatório. Também regulou a NO-sintase, né? A NO-sintase é que estimula o óxido nítrico, né? Sintetiza o óxido nítrico. Só que esse izinho aqui, INOS, é que ele não é bom, porque é a chamada NOS induzível. Ela é resposta inflamatória. Ela vai aumentar o óxido nítrico demais no afã de melhorar a região inflamada, provocar vasodilatação, por isso fica vermelhão, fica inchado. Só que aí produz muito óxido nítrico. O que acontece? Tudo que é demais, né? Então o óxido nítrico maravilhoso, vasodilatação coronariana, tudo demais, ereção peniana, tudo de bom. Só que excesso de óxido nítrico vai ser pego também pelos radicais livres e vai transformar em peróxido nitrito, que é terrível, né? Para o cérebro, então, devastador o peróxido nitrito. Então, realmente, o alcaçuz, a gente realmente dá essa importância, né? Antidepressivos neurogênicos, gente, que coisa boa para a gente fazer com os pacientes, né? Além da nossa poderosa fisetina, temos a baicaleína, podemos usar uma dose de 250 mg, o recipiente sempre ciclobetadestrina, esse recipiente melhora a absorção dos flavonoides. Esse medicamento aqui, XCHT, é um medicamento da medicina chinesa, está muito vendido nos Estados Unidos, inclusive. Eu abri para vocês a fórmula, é isso aqui: baicaleína, panax ginseng, Zingiber officinalis, licorice root, que é o alcaçuz, e eu botei o recipiente ciclobetadestrina. Que maravilha de fórmula, hein? Que maravilha de fórmula para homeostase cerebral, anti-inflamatório, neuroinflamação, tá? Podemos usar isso com muita segurança. Isso vai fazer tudo de bom para o paciente. Agora vamos falar de algumas plantas fitoterápicas muito tradicionais, né? Erva de São João, muito conhecida como Hipericum. Já temos várias publicações na depressão. Temos alguns autores que admitem um uso amplo do Hipericum, outros já restringem só a depressão leve, o que já é muito bom, né? Se nós conseguimos ter essa opção para depressão leve pode evoluir muitas vezes para depressão maior. Então ele fez uma variação muito importante, são mais de quase 7 mil pacientes, né, nessa revisão, e que eles verificaram que os pacientes tiveram menos efeitos adversos e tiveram uma equivalência na resposta da depressão, né? E isso foi muito interessante, porque nos mostra que é um fitoterápico que vai nos ajudar, né? Contra o placebo, não houve dúvida nenhuma. Aqui ele veja que para depressão leve, a moderada é superior indubitavelmente, né? Então isso é muito interessante para nós termos como também uma opção terapêutica, né? A atividade farmacológica do Hipericum. Então você veja que eles também identificaram a atividade antioxidante e de neuroproteção no extrato do Hipericum. Por quê? Porque o extrato do Hipericum contém também flavonoides. Ora, ao conter os flavonoides, ele também vai ser antioxidante, né? Então as pesquisas in vitro mostraram que realmente ele através do componente hipericina, ele vai atuar
na enzima monoamino-oxidase, então ele vai aumentar as catecolaminas, mecanismo clássico antidepressivo, tá? Aí eles viram outro ativo presente no hipérico, né? A hiperforina. Então esse outro já foi capaz de atuar sobre a serotonina como inibidor de recaptação, ou seja, uma ação fluoxetina-like, né? E essa ação do outro flavonoide hipericina sobre a MAO, uma ação inibidor da MAO-like. Então ele tem uma amplitude antidepressiva muito interessante que pode ser útil para nós, né, no nosso dia a dia, né? Aqui está o hipérico comparado com paroxetina, inclusive foi considerado mais eficiente, tá? Os pacientes mostraram redução na gravidade. Alguns apresentaram remissão após o término do tratamento, mas isso pode acontecer com qualquer antidepressivo, né? Aqui você veja, hipéricum, isso é espetacular. Tinha até esquecido esse artigo, eu peguei outro dia. Aqui, ó, de julho de 2024, nós estamos no ano de 2024. Então, é saído do forno. Hipéricum perforato atenua depressão, regulando bomba. Akkermansia mucinifila. Akkermansia, hoje, o probiótico da vez, só se fala em Akkermansia no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o laboratório Coana, maravilhoso, que eu recomendo vocês entrarem no site Coana Probióticos, vocês vão encontrar trabalhos maravilhosos. Eles têm material de alto nível, tá? Que foram os primeiros a trazer a Akkermansia em unidades bacterianas colonizáveis. Por quê? Antes nós tínhamos da lema o Biomumps. Biomumps é a bactéria morta, o lisado, né? E o nosso Coana, ele trouxe as bactérias para vivas. Então a Akkermansia, gente, ela é de uma importância. Meu Deus do céu, eu já falei de Akkermansia, né? No módulo gastrointestinal. A Akkermansia, ela é praticamente a responsável pelo muco estomacal, pelo muco de todo o trato gastroentérico, tá? Principalmente estômago. Por quê? E intestino, muito também no intestino. A Akkermansia, ela vai, aliás, desculpa até, mais intestino, né? Ela é focada no intestino. A Akkermansia, no intestino, ela vai aumentar o muco. Simples, né? Mas é tudo que nós precisamos. Porque, como dizia o professor Hélio Pova Filho, o muco é o nosso escudo de proteção, meu filho. Através dele, nós conseguimos impedir a adesão de bactérias patológicas na mucosa, nós conseguimos nos defender de agressões químicas da própria alimentação, porque forma uma camada de revestimento, né, da mucosa intestinal, né? Então, se a gente tem bastante muco, a gente está protegido. E como a gente consegue isso? Principalmente pela colonização com a Akkermansia mucinifila, que é uma bactéria muito antiga do filus Archaea, que são as bactérias mais simples, com uma fisiologia mais simples, que demonstra que elas são mais antigas, que elas já estão com a gente, ó, no nosso tubo digestivo há milhões de anos, pegando os pré-hominídeos, inclusive. Aí nós estamos falando de milhões de anos, né? Então, realmente, quando a gente vê esse artigo de que o hipérico, ele favorece a Akkermansia, passaporte já está autorizado, meu filho. Vamos realmente dar mais importância ao hipérico, utilizar o hipérico de uma forma mais ampla, tá? Não só pensar em depressão, pensar em ansiedade, pensar em disbiose. Olha aí como é que a gente pode pensar, né? Porque realmente esse estudo, ele é bem categórico. O hipérico, após a sua introdução, né, no modelo in vivo, né, o que acontece? Ele aliviou os sintomas da depressão. Ele foi capaz, nos animais, né, ele foi capaz de restaurar a composição microbiana e enriquecer a Akkermansia mucinifila. Pronto, para mim tá bom por aqui. Para mim já tá bom aqui. Tá? Já quero hipérico, tá? Então, realmente, gente, que estudo importante, né? Bom, através dessa regulação intestinal, ele veio a regular indiretamente
metabolismo de aminoácidos como o triptofano, que são o céu ou o inferno, né? O triptofano com a serotonina é o céu, mas com a quinurenina e ácido quinolínico, que nós já vimos logo no início desse módulo 6 da depressão, nós vimos como esses agentes derivados de desvios do triptofano são tóxicos para o cérebro. São depressivos, são inflamatórios, são tudo que a gente quer evitar, né? Quinurenina. Então, meu Deus do céu, o hipérico, ele regulou, reduziu os níveis de quinurenina, gente. Isso é muito importante, né? E como é que a gente sabe que isso acontece hoje, não é? Um dos aspectos mais importantes que desregula o triptofano no intestino é o aumento dos chamados ácidos graxos de cadeia curta, né? Cujas short chain fatty acids, né? CSFA, aliás, SCFA. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são produzidos por algumas bactérias, como Clostridium. Então, quer dizer, quando desequilibra a flora, nós vamos ter uma abundância de ácido graxo de cadeia curta. Ele, em níveis controlados, ele é até bom, porque ele mata bactérias patogênicas. Só que o excesso ele é muito inflamatório, ele bagunça o metabolismo do triptofano e eles vão levar aumento de quinurenina. Então, salva de palmas para Hypericum, e nós realmente ficamos impressionados aqui com esse artigo, né? Fito-antidepressivos e indicações. Hypericum, number 1 no momento. Podemos trabalhar 300 mg. De 1 até 3 vezes ao dia, sem problema, tá? É uma depressão com ansiedade, irritação, agressividade, insônia, porém, acabamos de ver, podemos usá-lo mais amplamente, tá? Podemos usá-la, inclusive, pensando também na questão até de disbiose e também a questão até de comportamento antissocial, né? Tipo algum grau do espectro autista, tá? Rhodiola, adoro, maravilhosa, ela é up, ela vai aumentar a catecolamina, então depressão com desânimo, baixa autoestima, sonolência, aí nós vamos para a rhodiola rosa, 300 mg, excelente. E temos aqui um mix que eu peguei de uma fórmula também, uma fórmula chinesa, né? Ginseng, silimarina e curcumim, trinca de ouro, hein? Ou trincazinha anti-inflamatória, antioxidante. Aqui, principalmente essas depressões com alterações graves da memória que acontece, pessoas com repetição mental, né? Aquele pensamento, né? Repetitivo. Ginseng, nanocurcumim, silimarina. Tudo de bom que nós temos nessa formulação, nessas dosagens que eu estou passando aqui para vocês, de Panax Ginseng 300, nanocurcumim 250, silimarina 250, né? Então, aqui vale a pena a gente utilizar também nesse tipo de depressão com perda de memória, alterações graves na memória. Aqui vamos falar da mulher, né? Uma depressãozinha, por exemplo, da menopausa, né? Tensão pré-menstrual também, que é a poderosa Cimicifuga racemosa, conhecida por muitos como Black Cohosh, né? Black Cohosh é uma planta de origem da América do Norte, né? Temos esse remédio chamado Remifemin, que ele é muito vendido, né? No exterior, né? E aqui eles pegaram um estudo clínico com 120 mulheres na perimenopausa, né? Diagnosticada com depressão, e eles avaliaram pela escala de Hamilton e Cooperman, né? Então eles pontuaram, né, a gravidade da depressão, administraram as pessoas, né? E o que acontece é que a melhora chegou a 88,3% com a Cimicifuga racemosa, né? Olha que interessante alternativa também para nós trabalharmos a depressão, especialmente na mulher, né? Então realmente até o paroxetina foi até um pouquinho pior, né? Que foi com 78%. Depressão na menopausa, eu sugiro a Cimicifuga racemosa 80 mg. Nós temos um extrato concentrado, tá? Na Viena Farmacêutica, vocês podem prescrever. Se quiserem usar o termo Black Cohosh, usa, é o nome vulgar da planta. E
com C, Simicifuga racemosa, 80 mg, Agnus castus poderoso, 100 mg, e aqui, gente, não menosprezem, hein? Humulus lúpulos, o nosso lúpulo, que faz até cerveja. Essa planta, ela é excelente ansiolítica, excelente, e para o sono também, excelente, 100 mg também, tá? Olha que fórmula boa para a gente utilizar. Então aqui você tem até um artigo que eu coloquei no rodapé, um artigo até também bem recente, 2017, sobre os efeitos do lúpulo na depressão, na ansiedade e no estresse, tá? Que foi feito com seres humanos, voluntários humanos. Olha a importância do Humulus lúpulos, né? A turma aí que gosta de cerveja acha, tá, vou cair, não. A cerveja tem, a concentração dos ativos do lúpulo é muito baixa na cerveja. Vamos falar aqui de um anti-inflamatório agora, universal, que é o curcumim, né? Então, eu, por exemplo, vou relatar para vocês um tratamento comigo em processo inflamatório que eu estava desenvolvendo aqui no dedo indicador direito e também no calcanhar de Aquiles direito meu. Gente, eu vou dizer a vocês, esse curcumim é mágico, e eu tomei o curcumim comum, né, que são doses maiores, mas eu tomei assim, 3 gramas por dia, espetacular. Se quiser tomar menos, aí vai usar o Curate, que é o nano curcumim, aí pode usar 250 a 500, tá? Eu usei 3 gramas. Então, o curcumim não é só isso, gente, ele não é só anti-inflamatório, de artrite, de ligamento, desses negócios, ele vai atuar no cérebro, tá? Então o curcumim, ele tem essa ação muito importante no cérebro, ele vai ser eficaz tanto sozinho como se associado, até aos antidepressivos mesmo, né? Então nesse estudo aqui, clínico, com 65 pacientes, duplo cego, placebo controlado e randomizado, ou seja, perfeito o estudo, né? E realmente utilizou até 1.500 por dia. Eu uso 3 tranquilamente. Então, que após 4 semanas de tratamento, foi realmente verificado que teve uma eficiência bem superior ao placebo, né? Principalmente a partir da 12ª semana. Então, isso foi importante, inclusive nos pacientes com depressão maior, tá? Então, aqui você vai ver outro estudo do curcumim, já desse ano, saído do forno também. Curcumim reduz a depressão nos pacientes obesos e que também tinham diabetes, né? Então, esse foi randomizado também, estudo placebo controlado, 227 pacientes, tá? Então, houve uma melhoria marcante nos níveis de serotonina, foram reduzidas as citocinas pró-inflamatórias, né? E o grupo foi melhorando, a partir de 12 meses apresentou uma melhora significativa, e o status antioxidante total com a glutationa peroxidase também foi bem melhorado, né? E os níveis do malonildealdeído reduzidos, o que significa que reduziu o quê? Reduziu lipoperoxidação e, consequentemente, glicação. Olha que maravilha, né? Então, eles concluem que o estudo, ele aponta que o curcumim tem efeitos antidepressivos, né? Aí ele cita a clientela dele, que foi obeso e diabético, mas nós sabemos que isso pode ser ampliado, né? Aqui está o Curate, que é o 10 vezes mais biodisponível, né? Que a Avena também tem. Ele é mais caro, mas assim, você vai usar uma dose tipo 5 vezes menor, né? Mas assim, tipo, o curcumim comum também funciona, tá? Eu sou prova disso, né? Menor dose, maior efeito, tudo bem, tudo certo. Você tem a opção de escolher. Curcumim e nanocurcumim, as doses do curcumim mais altas, né? 1.000 mg, pode colocar piperina junto com o curcumim, essa fórmula aqui, curcumim 1.000 mg, piperina 10 mg e o recipiente do ciclo beta-destrina. Mas isso aqui funciona maravilhosamente bem. Você pode dar 2 ou 3 vezes ao dia, eu tomei 3. E o nanocurcumim, esse realmente top de linha, 150 até 250 mg, 2 ou 3 vezes ao dia. Vamos agora para uma planta que é o que eu chamo UP,
ela levanta o moral da pessoa, levanta a autoestima, disposição, reduz desânimo. Rhodiola rosa. Rhodiola rosa, ela tem múltipla ação antidepressiva. Então, em estudos, essa revisão, né, eles chamam de adaptogênio. Adaptogênio é uma substância que tem a capacidade de modular a nossa reação de estresse ao ambiente, as coisas que acontecem. Aquela velha frase, né? O importante não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Então, a rhodiola rosa é mais ou menos por aí. Ela vai te deixando melhor para reagir a situações que às vezes não são tão agradáveis. Então, esse estudo de revisão, eles acessaram várias pesquisas clínicas com humanos, né, obviamente, e os estudos foram levantados, né, chegou a 714 pessoas, né. Então, eles concluem que a rhodiola rosa, ela demonstra efeitos multivariados, regulando o estresse, atuando sobre vários componentes do sistema neuroendócrino, dos neurotransmissores, com benefícios ao humor. Você quer ver mais ou menos o quadro disso aqui? Vamos ver. Esse é o quadro dele, ó. Então, aonde atuou a rhodiola? Atuou na norepinefrina, vai dar um up na pessoa, né? Na serotonina, vai deixar a pessoa menos reativa, para não ficar tão brigona, né? Para ficar de boa, contar até 10, até 100, até 1000, né? Então, esse lado é muito importante, isso vai envolver também melhora de memória, aprendizado. Do lado de cá, né? Do lado de cá, aqui você veja no córtex, né? A norepinefrina e a serotonina. Aqui no sistema límbico, que é muito ligado às emoções, né? Ele vai também dar um up na norepinefrina, serotonina, dopamina e acetilcolina. Acetilcolina dá um relax também. Antispasmódica não é só no corpo, não, no cérebro, ela dá um relax, ela é da memória, ela que prepara a entrada de novas memórias no lobo frontal, na memória temporária, que dura de 3 a 5 minutos, e a gente recebe muita informação ao mesmo tempo, tem que selecionar o que é mais importante. Quem ajuda a selecionar é a acetilcolina, né? Então, olha como é importante a rhodiola, né, em todas essas ações, cara, é muito boa. Aqui você veja um estudo mais recente, do ano passado, rhodiola é efetiva na remissão do estresse em voluntários. Outro estudo clínico, né, com seres humanos, 40 adultos. Então eles usaram até uma fórmula, tá, de um produto que tem esse nome, né, MGTadiola, esse é o nome do produto. O que é esse produto? Magnésio com vitamina B6, B9, que é o ácido fólico, e B12, mais rhodiola e tianina. A fórmula poderosa do cara. Tinha que melhorar, né? Mas a rhodiola está aqui como ele chama a atenção, como um dos mais importantes, tá? E aí ele administrou esse medicamento, essa fórmula, né? As pessoas ansiosas, diagnosticadas, tudo direitinho, e mostrou realmente os benefícios dessa associação, né? Em vários parâmetros, né? Inclusive, houve uma redução do estresse, né? E houve uma redução de vários aspectos que indicam estresse contra placebo. Então, está aqui o magnésio, a vitamina C, B9 e B12, rhodiola e L-teonina. Montei para vocês, facilitar a vidinha de vocês, já montei a fórmula do MGTadiola, né? Rhodiola rosa, 350, teanina, 350, treonato de magnésio, 100, vitamina B6, 30, piridoxal fosfato, 10, ácido folínico, 1 mg, metilcobalamina, 1 mg também. Gente, maravilha de fórmula, quem inventou não fui eu, estou repassando para vocês, mas os resultados foram muito bons nesse grupo de pacientes, tá? Agora falar de um alcaloide, a gente está falando de flavonoide, e agora vem a berberina, um alcaloide de uma planta medicinal muito antiga, que é o Berberis vulgaris, muito usado na Europa medieval, inclusive, né? Então, a berberina, ela é realmente muito importante na liberação de fator neurotrófico. Então, nós estamos vendo aqui o BDNF de novo. Então, no hipocampo, esse aumento do BDNF, ele é tudo de bom para nós, porque vai levar a melhoria da rede de axônios, de dendritos, reparação de dendritos, de axônio, tudo isso aí. Então, vai agir, aqui nesse artigo, né, ele coloca que vai agir no BDNF, mas tem mais coisa, né? Aqui você vê a berberina nesse artigo de 2019, desses autores da revista Jornal
Journal of Cellular Molecular Medicine. Então, eu vou ter até esse quadro aqui que eu achei interessante. É o quadro que eles verificaram de ação da berberina. Isso aqui é muito importante, gente. Melancolia, mood, né? Então, qual é o mecanismo que vai atuar nesse humor, né, melancólico? Depressão, a rhodiola, desculpa, a rhodiola na cabeça. Depressão, a berberina vai atuar na MAO também, na substância P cerebral, na inibição da NOS sintase induzível, que é inflamatória, né? Redução dos peroxilipídicos, meu Deus do céu, isso no cérebro é devastador. Inibição de fatores inflamatórios, interleucina 6, interleucina beta. Olha essa aqui eu chamo a atenção, hein? Redução da IDO, ou IDO, aquela que eu mostrei o site da digital, né? Olhar Digital, mostrei logo no primeiro vídeo, com uma pesquisa saída agora, que as indústrias estão estudando medicação para aumentar a longevidade, medicação que reduz a IDO. Isso aqui é top de pesquisa atualmente, cara. Entendeu? Para melhorar o cérebro, porque o cérebro o que adianta, né? Viver mais sem memória, com o controle motor todo bagunçado, né? Então vocês vejam como a quinurenina é hoje atribuída a ela muitas disfunções neurológicas, gente, né? Afetando o controle motor, tipo Parkinson, né? Um tremor primário, né? E outras doenças, né? Com problemas de perda de sensibilidade motora, problemas de memória, tudo isso a quinurenina ela é péssima. Então você veja a berberina, porque ela está tão em alta. Gente, o que eu vejo de colegas prescrevendo berberina é um negócio absurdo. Mas por quê? Porque eles estão estudando, estão lendo e estão vendo que realmente essa parte aqui da IDO, pelo amor de Deus, só isso aqui já vale o ingresso, né, para assistir a berberina, hein? Então vamos pensar em diminuir a quinurenina, gente. E isso o Juarez Calegaro já fala há mais de 40 anos aqui no Brasil. Tá? Foi lá no Laí Ribeiro, falou isso, o Laí Ribeiro comprou a ideia também, muito estudioso, o professor Efraim, toda essa turma dos que eu chamo os cardeais da ortomolecular no Brasil, né? Eles estudam muito isso, e o Diogo Calegaro, que talvez pela área dele especializada, que é psiquiatra ortomolecular, vem falando isso há 40 anos. Aqui, outras coisas boas com a berberina, eu fiquei um tempão falando desse IDO aqui, porque, cara, a quinurenina é muito importante que a gente consiga baixar. Indução do fator NGF, que é primo do BDNF, isso aqui significa melhorar a árvore neuronal. Ativação do NRF2, o gente boa, aquele que combate o NF-kappa-beta, é o fator nuclear que vai liberar as enzimas antioxidantes. Sensacional. E para completar, se está pouco para você nesse mecanismo da depressão, a berberina ainda de bônus extra, ela diminui os níveis de corticosterona para contrabalançar o estresse crônico. Gente, quanta coisa boa numa única molécula de um alcaloide natural que Papai do Céu fez para a gente nas plantas, né? Agora vamos falar um pouquinho também da doença bipolar, que a berberina pode ajudar, principalmente na ativação de peptídeos derivados da prolina, que é um dos aspectos que estão reduzidos na doença bipolar. E na ansiedade, você veja que ela vai modular, né? Ela vai dar uma freadinha, por exemplo, no excesso de norepinefrina, né? E ela vai favorecer aos receptores GABA-A. Então isso aqui é ansiedade, né? Muito boa essa. Berberina, artigo saído do forno, 2024. Ela é antidepressiva por ativação do aqui tá errado, desculpem. BDNF, diz que eu troco. BDNF, que é Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, ao atuar sobre esse fator neurotrófico, a gente já sabe que ela vai melhorar, né? Aqui está escrito certo, BDNF. Então, mais uma função
que é de se dar assim um foco, né, mais importante, né, porque ele atua como neuroprotetor também, tá? Aqui você vê um flavonoide que tem sido muito prescrito, né, por médicos, nutricionistas e profissionais de saúde, a crisina junto com a berberina. A gente vê essa dupla. Crisina já é um flavonoide e a berberina é um alcaloide. Crisina vem da onde? Vem de várias fontes, como o próprio própolis, mel de abelha, também está em algumas plantas, tá? Então é um flavonoide antidepressivo, aumenta a BDNF também, aumenta a serotonina também. A crisina, ela é encontrada nessas fontes que eu acabei de falar, e aqui você veja nesse estudo com animais de laboratório induzidos ao estresse, você teve uma aplicação, né, uma utilização do tratamento com a crisina que preveniu alterações do hipocampo, no hipocampo com o BDNF, ou seja, manteve níveis altos de BDNF e também foi capaz de atenuar o comportamento depressivo nesse modelo em vivo. Aqui você tem mais recente estudo, crisina anti-estresse e regula os níveis de corticosterona. Então vai equilibrar um pouquinho a disfunção do eixo hipotalâmico pituitário, ok? Então é muito importante isso. Aqui você veja saído do forno 2024, efeito antidepressivo da crisina varia com a dose. Esse estudo é sensacional. As conclusões que eles chegam sobre as doses da crisina, em doses mais altas, ela vai atuar na serotonina. Porém, em doses mais baixas, ela vai atuar no GABA. Olha que interessante. Então eu tenho ela como antidepressiva e ansiolítica, dependendo da dose, né? E eu posso modular essas doses, inclusive durante o dia, dar uma dose maior na parte do dia em que vai gerar mais estresse, né? É a parte da tarde, né? Então eu posso aí dar uma dose mais alta de crisina. Mas assim, na parte da manhã, que pode gerar uma ansiedade ou acordar, aquela história toda do corticóide, eu já posso dar uma dosezinha menor da crisina, né? Para se ter o efeito mais ansiolítico. Então, de manhã, uma dose mais baixa de crisina, eu diria uma dose na faixa de 200 miligramas. E uma dose, até 250. E uma dose mais alta à tarde, eu diria numa faixa de 500, tá? Então você tem essa possibilidade. Berberina e crisina como antidepressivos. Se tiver insônia, por exemplo, uma crisinazinha mais baixa, ela vai te dar o quê? Um efeito de GABA, né? Aliás, não, a mais baixa vai te dar efeito de GABA, exatamente. Então, crisina de 250, aí já vai atuar na ansiedade, vai atuar também na depressão. E numa dosezinha mais alta, vai ter mais uma ação antidepressiva, que ela vai atuar mais como fluoxetina, tipo inibidor de recaptação da serotonina. 250, ansiedade e insônia. 500, depressão, inclusive com irritação. Isso para a nossa querida crisina. Falar agora de uma planta milenar, que é a valeriana, que há registros indiscutíveis que foi usada no Antigo Egito, lá da nossa querida Cleópatra, dos faraós e tudo mais. Tem registros indiscutíveis que as plantas descritas ali, que eles fizeram tradução de vários hieróglifos, né? A valeriana era uma das plantas mais importantes. Eles usavam para entrar em meditação, porque acalma, né? Eles usavam para dormir, facilitar o sono, tá? E esse registro, ao longo de séculos, ele permaneceu, chegando já inclusive no mundo, na época medieval, né? Século XII, XIII, vários registros também da valeriana. Então a valeriana não se discute, ela é realmente um ansiolítico e um sonífero, isso a gente sabe com certeza. Com isso ela vai nos ajudar bastante, né? Na depressão com muita agitação, com agressividade, ela vai nos ajudar nisso. E também ela vai ajudar no estresse físico e psicológico, ela melhora os níveis de serotonina, também um pouco de norepinefrina, né? Então sempre nós vamos ver nesses fitoterápicos
ações mistas. Aqui você veja um estudo mais recente, feito por colegas da área de saúde, dos odontólogos, né, os dentistas, trabalharam na clínica, né, e registraram em 20 pacientes o uso da valeriana para relaxar os pacientes antes das cirurgias, né? Que tem pacientes muito ansiosos, né? Vai fazer um procedimento odontológico, a pessoa entra num estado de nervos, né, que quase que às vezes inviabiliza. Então eles tiveram um resultado muito bom com a valeriana, que ofereceu conforto, relaxamento, inclusive com menos sonolência do que remédios clássicos como o midazolam. Olha que interessante. Aqui você tem a dupla, valeriana e o lúpulo. Um baita efeito sonífero pela estimulação dos receptores GABA-A, tá? Então aumentou o sono não REM, o sono profundo 53%, tá? E reduziu o REM, que pode ser depressivo em excesso. Então fez uma regulação bem interessante na qualidade do sono, tá? O efeito sonífero de valeriana e húmus foi relacionado com os receptores de GABA-A. Até já viram compostos ativos, né, que atuam nisso, que é o ácido valerênico do valeriana e o xanto-rumol do húmus, né? Bem interessante isso aí. Aqui você tem um estudo do lúpulo sozinho, né, húmus lúpulo sozinho, também muito recente, do ano passado, que eles fizeram esse estudo em vivo, né? Utilizaram invertebrados e vertebrados, utilizaram também insetos, e eles verificaram que houve realmente um aumento do sono induzido, tá? Os animais que já tinham sido induzidos ao sono, por exemplo, com pentobarbital, aumentou mais ainda o sono com o húmus, né? A administração do extrato aquoso, do extrato alcoólico, ambos melhoraram a insônia induzida nos animais, né? Como que eles induziram? Por excesso de cafeína. Aí eles foram com o húmus lúpulos e conseguiu restabelecer o sono. Então realmente isso aqui foi muito importante e mostra essa modulação GABAérgica. Aqui valeriana e húmus na insônia e comportamento agitado, agressivo também. Valeriana pode dar um sossegazinho leão, hein, gente? Se der doses mais altas, vai ser bem sonolenta. Aí, por exemplo, assim, no uso de rotina durante o dia para trabalhar não vai ser legal. Mas você pode usar uma dose um pouquinho mais baixa. Durante o dia, 150 miligramas é relativamente tranquilo. Se achar que está dando sonolência no trabalho, no dia a dia, pode reduzir para 100. Tá? E com 250, aí já é mais para insônia mesmo, junto com o lúpulo de 150. Né? Então essas duas opções, insônia, valeriana 250, húmus lúpulos 150. Obviamente vai dar à noite. Agitação, estresse crônico e a pessoa que está numa fase difícil. Então durante o dia, para trabalhar, para sair de casa, valeriana 150, o húmus permanece 150. Eu acho que questão importante é sempre alertar, né? Se for dirigir atividade com máquinas e tudo mais, é bom segurar as doses dos dois até 80 miligramas, né? Se for dirigir, se for ter atividade com máquina, aí realmente recomendo não ultrapassar 80 miligramas da valeriana e 80 miligramas do lúpulo hoje. Bom, agora, gente, são os quadros finais, estou terminando então esse módulo. Isso aqui é para facilitar vocês, são quadros que eu montei com base em muito estudo, para dar a vocês cada planta, aonde ela atua, né? Que tipo de mecanismo, né? Eu acho que isso facilita para vocês também, né? Então aqui, por exemplo, nos neurotransmissores, né? As atividades dos ansiolíticos, né? Quais são os ativos dessas plantas, né? E quais são as plantas que vão atuar como ansiolítico, né? Aí vocês têm aqui o que eu chamo outros fitoterápicos, né? Como é que eles, quais os que podem ser utilizados também como antidepressivos, né? Então é um quadro geral de uma pesquisa rápida, aqui com as doses também uma pesquisa rápida para facilitar vocês. E por fim um outro quadro também bem resumido, mas isso é para facilitar assim no dia a dia, os tipos de depressão, tá? Quais são os circuitos afetados
e quais seriam os ativos mais indicados para a utilização. Com isso aqui eu me despeço do módulo 6 e peço que não percam o próximo módulo, o módulo 7, que eu falarei sobre a glicação proteica. Essa glicação não só no sistema nervoso e cérebro, como no organismo de uma forma geral, levando a grandes prejuízos hepáticos e renais, e como isso está contribuindo para um envelhecimento precoce, né? A glicação ela é inerente ao processo do envelhecimento, mas ela, se for exacerbada, nós vamos ter o que nós não queremos: envelhecer mal e antes da hora. Então, no próximo módulo, não percam glicação proteica, envelhecimento e doenças degenerativas. Muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Até a próxima.